Mas o Rafa, cadê o Rafa? Rafa vai nos conduzir hoje no tempo da palavra. Você pode estender as suas mãos para cá, para a gente orar pelo Rafa. Deus, obrigado pela vida do teu filho, Senhor, pela disposição do coração dele, em nos abençoar através da tua palavra. Que nós recebamos do Senhor o alimento espiritual nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Tem 2 avisos que o pastor esqueceu. Festa das crianças, quarta-feira. Que horas que começa? Alguém me ajuda aí? 15 horas? 14 ou 15? 14 horas. Então traga o seu filho. Ore esses dias para que eles possam conhecer e aceitar a Jesus como Salvador, para que a gente tenha um evento de alegria, sim, mas um evento de impacto na vida delas, que transforme a vida delas. E outro recado é o culto de mulheres. Cadê a Kátia? Para me falar qual é o dia, que eu não sei mais. Dia 29 é o culto de mulheres, às 19 horas. Então, você que é mulher, esteja aqui, que nós possamos ter esse tempo. Só esses avisos, eu gosto bastante de dar os avisos. Mas, hoje, nós vamos falar da palavra de Deus. E eu tenho pensado em relação a algumas coisas que eu tenho visto, eu tenho acompanhado, eu leio muito, acompanho as redes sociais, mas em relação à palavra que Deus quer falar conosco hoje, eu quero te deixar um alerta. Essa mensagem que nós vamos tratar hoje, que Deus vai tratar conosco hoje, e tudo aquilo que a gente trata aqui na comunidade, tem a ver unicamente sobre Jesus e o Evangelho. É sobre isso que a gente vai tratar hoje. Sobre aquilo que Jesus quer na nossa vida, sobre os conceitos de Jesus, sobre quem é Jesus e sobre o Evangelho. Se tem uma forma que a nossa palavra, que a palavra de Deus tem que viralizar, é para que as pessoas se convertam a Jesus. É esse. Esse é o direcionamento da palavra de Deus. Esse é o direcionamento daquilo que a gente vai falar hoje. Então, não distorça isso para lado nenhum, para pessoa nenhum, para assunto nenhum. O assunto é sobre Jesus. Nós estamos reunidos como igreja para ouvir sobre Jesus, sobre o que Jesus quer de nós, sobre o que Jesus deseja de nós. Não é sobre nada, sobre nenhuma pessoa, é sobre o Evangelho, porque as pessoas se rendam ao nosso Deus. Esse é o nosso assunto. Combinado? Certo? Combinado? Amém. E o que Deus quer falar conosco, você viu o tema lá nas redes sociais. O tema, se você está escrevendo, é quanto maior a batalha, maior a vitória. Mas essa ministração de hoje, ela é uma continuação daquilo que a gente falou a semana passada, não, mas na última vez que eu ministrei aqui. Se você está com o seu caderninho aí, que tem todas as ministrações, volte lá, que era poderosos para reinar. E eu quero relembrar alguns pontos importantes. Eu lembro que aquele dia eu falei que tinham muitas atitudes que a gente tinha que tomar em prática. Eu quero relembrar alguns pontos importantes, mas antes de eu relembrar os pontos importantes, que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar hoje, porque é uma continuação, eu queria que você, se você anotou, pegue a sua anotação aí, dos pontos importantes que você anotou, e se você não anotou, aquilo que você lembra da sua cabeça, que alguns falassem aquilo que foi mais importante dessa mensagem, poderosos para reinar. Qual foi o ponto mais importante para você? Quem tem o rascunho não, as anotações, vai sair na frente, que a nossa mente nos trai. Mas quem não tem, talvez você grava na memória. Queria que vocês me ajudassem quem não estava aqui naquele dia, que a gente consiga desenvolver melhor aquilo que Deus quer trabalhar no nosso coração. Quem aí vai ser o voluntário que vai falar aquilo que Deus mais falou no seu coração, um ponto importante que você anotou, que você pintou, grifou? Deixa eu ajudar vocês com a data dessa.
Ministração. Quem já quer, eu quero falar, já pode falar. Não vamos ficar um tempão em silêncio aqui. Aí o pastor vai brigar comigo, porque eu fiquei até 11h30 esperando vocês falar alguma coisa. Eu acho que a Iraci quer falar. Não? Nada, gente. Vocês não lembram de nada? Ó, tem um mês que foi essa ministração. Foi dia 11 de setembro. Ninguém. Pedro, que gosta de falar bastante, não lembra de nada. Está procurando a data? 11 de setembro. Tá bom, então eu vou revisar aqui para vocês, mas eu preciso da ajuda de vocês, da participação de vocês aqui. Se vocês tivessem que compartilhar com alguém, alguém chegasse perto de você, eu vi uma mensagem lá da sua igreja, o título era Poderosos para Reinar. O que fala? Eu não estou com tempo de assistir. O que fala? O que você aprendeu lá? Seria um momento único de você evangelizar uma pessoa e você não ia falar nada? Aí a pessoa fala, então você vai para a igreja para nada, só para perder tempo. Porque você não lembra de nada. Isso é sério e importante para a nossa vida. Mas pontos importantes sobre essa mensagem que tem a ver com a continuação de hoje. Todos aqueles que receberam a Jesus livremente estão capacitados para serem notáveis, seja qual for a adversidade que o mundo lançar sobre a vida dela. Essa era a primeira chave daquilo que a gente aprendeu. Aqueles que receberão a Jesus livremente, através da graça de Deus, está capacitado para ser notável sobre qualquer adversidade, dificuldade que vier sobre a vida dele. Outro ponto importante daquele dia, esse é muito, muito importante para todas as áreas da sua vida. Quem é cabeça determina a direção. O curso, a tendência das coisas, a cauda só segue. Nós somos chamados para ser cabeça, para dar a direção, para dar o foco, as tendências, seja qual for o lugar que a gente está. Nós somos líderes em todos os aspectos, não seguidores. Em todo lugar que você não pode não ser o supervisor, o gerente, o chefe, o diretor, mas lá onde você está, você é líder. Você é aquele que dita a tendência, você é aquele que dita o curso, você é aquele que faz as coisas certas. Nós somos líderes em todos os aspectos, não seguidores. Nós fomos capacitados, lembra lá do texto de Daniel? Para ser, pela graça de Deus, para ser destaque em todas as áreas. Lembra que a gente falou de Daniel, que Daniel era 10 vezes mais inteligente que todos os sábios? Você também foi destacado para isso. Por causa da graça de Deus, você foi capacitado para ser destaque em todas as áreas da sua vida. Outro ponto muito importante daquele dia, a graça é a capacitação de Deus que nos dá habilidades para ir além das nossas capacidades naturais, para que a gente possa reinar em vida. Então a graça de Deus é um poder. Você sabia que a graça é um poder? Um poder que nos capacita a ter habilidades para nos destacar e reinar em vida em todas as áreas, em todos os lugares, assim como Daniel foi. Daniel estava num lugar hostil, um lugar adverso, um lugar que não era dele, e lá ele foi destaque. Por quê? Por causa da capacitação de Deus. E, por último, daquele dia, há um desejo de Deus que você governe na esfera em vida, para que você governe todas as coisas na esfera em vida. Relembrou? Vai esquecer? Porque eu vou perguntar de novo. Toda semana eu estou aqui dando aviso, alguma coisa. Semana que vem acho que não.
Mas na próxima, então você tem 2 semanas aí, eu vou perguntar. Só que da próxima vez, eu vou falar, pessoa X, ajuda eu aí, me ajuda aí. É um exercício que a gente está fazendo. E alguém pode parar na rua, você saiu aí da igreja aí, o que você aprendeu? O que Deus falou mais com você? Aí você vai falar aquelas palavras, aqueles chavões. Falou que Deus é amor, que Deus gosta de todo mundo. Para, gente. E também, essas mensagens que Deus traz para nós é para mudar a nossa vida. Se a gente só ouve, não vai acontecer nada, vai ficar tudo igual, tudo do mesmo jeito, tudo medíocre. E cristão não nasceu para ser medíocre, para ser fraco, para se diminuir. Ele nasceu para reinar em vida com o nosso Deus. Então, eu espero que aquilo que você ouviu naquele dia, que você tem ouvido nas semanas, possam fazer com que você reine em Cristo Jesus. E eu quero iniciar lendo um texto com você, está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 29. O texto de Filipenses 1:29 diz assim, pois vocês receberam o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Quando a gente inicia lendo esse texto, as primeiras palavras, já brota um sorriso no rosto. Já é um texto atraente, nossa, privilégio. Isso foi privilegiado. Nós, cristãos, privilegiados. Aí a gente lê, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer com Ele. E aí a gente fica em dúvida. Privilégio sofrer por Jesus? Sofrer com Jesus? Não parece fazer sentido sofrer e privilégio. Não parece fazer sentido para a nossa vida humana, para as situações que a gente vive, sofrer por Cristo. Mas Deus, Ele não trabalha na área do engano. Deus, Ele não veio para mentir. Para uma mente simples, esse versículo, ele pode parecer para nós uma pegadinha. Foi algo que Paulo estava louco quando ele escreveu lá, ele misturou as coisas, foi um erro de grafia, foi um erro de tradução. Mas, para quem entende o que é o Evangelho, como Deus trabalha, é uma promessa emocionante para nós. Aqueles que caminham com Cristo, crescem com Cristo, conhecem Ele de fato, querem conhecer cada vez mais e entende do fundo do coração que quanto maior as batalhas que a gente passa, que a gente vive, que as pessoas, os heróis da fé viveram, maior será a vitória que eles terão. Maior será a vitória que chegará. E eu quero ler outro texto. Esse você só vai anotar, não precisa, porque eu vou ler numa versão um pouco diferente, que está lá em Efésios 6:12. E esse texto é conhecido, mas ele diz assim: essa não é uma mera competição esportiva que acontece numa tarde e da qual esquecemos em algumas horas. Essa é para valer. Uma luta de vida ou morte pelo fim de vitória contra o diabo e seus anjos. Então, algo claro que a gente tem ao ler esse texto, a ver o cristianismo, ao ver aquilo que os discípulos passaram, é que nós estamos num combate. Esse combate, essa batalha, é uma batalha de vida ou morte. Uma guerra que a gente não consegue evitar. É inevitável essa guerra que a gente vive. Não é uma guerra humana, é uma guerra espiritual. E Paulo, ao escrever esse texto e a escrever outros,
ele nos deixa claro que a gente não usa as armas que o mundo usa. Que o nosso armamento não são as armas do mundo. Porque a nossa luta, a nossa batalha, as batalhas que a gente vive, e a gente precisa olhar os nossos sofrimentos e as nossas lutas como parte dessas batalhas, elas não são desse mundo. Por isso que as nossas armas são as armas poderosas em Deus. Lá em 2 Coríntios, Paulo fala isso, que as nossas armas, que as armas que nós lutamos, são armas poderosas em Deus. E aqui vai uma pergunta. Quais são as armas que você tem lutado, usado para lutar as batalhas da sua vida? Porque para você ser vitorioso, você precisa usar as armas certas. Você precisa entrar no combate com as armas certas. E as nossas armas são as armas espirituais, que a gente vai entender aqui quais são as armas que a gente precisa utilizar. E você já sabe quais são as nossas armas, porque a gente às vezes entra nas batalhas querendo guerreá-las com a nossa mente humana. E nós somos capacitados pela graça de Deus, e a gente tem uma inteligência além, para guerrear através das armas poderosas que Deus nos dá. Então, quando esses textos de Paulo, ele fala muito de armas, de batalhas, de guerra. Por quê? Porque quer deixar bem claro, e você precisa entender isso, de que nós somos soldados espirituais em meio a uma guerra. Você é poderoso para reinar, sim, mas você também está no meio de uma guerra. Embora a figura do rei, hoje que a gente tem, é um cara que só fica lá no palácio, que só fica estendendo a mão, mas naquele tempo o rei ele ia para as batalhas. E nós, como pessoas que foram chamadas para reinar neste mundo, reinar em vida, como nós lemos no texto de Romanos, naquele dia 11, nós também fomos chamados para entrar nessa guerra. Nós fomos feitos para essa batalha. Nós fomos feitos para essa batalha. Nós fomos preparados pelo Espírito de Deus para essa batalha. A gente não entra para perder. Nós somos guerreiros desde o nascimento. O soldado, quando está servindo, ele quer agradar o seu comandante. Nosso comandante é Cristo. Nosso general é Cristo. Coloque isso em seu coração. Saia com o seu coração claro, a sua mente clara hoje de que em Cristo você é um soldado na batalha que nós estamos. E, como um soldado que nós somos, você pode tomar duas atitudes. Na vida, o que muda são as nossas atitudes. A primeira delas é a atitude de um covarde, evitar e fugir de cada batalha. E quanto mais tempo a gente evita e foge das batalhas, mais tempo ela continua na nossa vida. Olha as suas batalhas e as batalhas que você evita combatê-las, evita lutá-las para vencê-las. Mais tempo elas duram. É como o deserto. Ou você pode ter uma atitude de herói, dando um passo à frente, entusiasmado, confiando nas armas poderosas de Deus e vencer a luta que está travada sobre a sua vida. Se você tomar a atitude de ser um covarde, você vai ser sempre lembrado como um fraco. Agora, se você ser corajoso, você receberá uma condecoração. Ou melhor, você vai receber uma recompensa de herói por ter honrado ao rei. Quando nós vencemos as batalhas, quando nós vamos à frente, lutamos, nós recebemos uma recompensa ou uma condecoração do rei. E a nossa recompensa é coroa de glória diante do nosso Deus. A nossa recompensa é maior do que qualquer recompensa financeira. A nossa recompensa é coroa de glória diante do nosso Deus. Eu não tenho dúvidas que se você está aqui nesse domingo, você tem um desejo no seu coração de agradar ao Rei Jesus, de glorificar e de viver por Ele. Mas existe uma coisa que nos impede. Somente a nossa carne nos impede de participar dos sofrimentos de Cristo. Eu sei que quando você canta de todo o coração.
mas a nossa carne e os prazeres deste mundo às vezes nos impedem de participar junto com Cristo, dos sofrimentos de Cristo, e de visualizar de que participar dos sofrimentos de Cristo vai trazer para as nossas vidas a recompensa que está preparada para nós, assim como Jesus ele recebeu a recompensa pelos sofrimentos dele aqui na terra. A Bíblia nos ensina lá no livro de Romanos, e eu indico você a pelo menos uma vez por ano ler o livro de Romanos para você relembrar muitas coisas que foram ditas sobre você, sobre quem você é, sobre a sua identidade, que nós somente reinaremos com Cristo se nós sofrermos com Ele. A mensagem do dia 11, ela nos deu um baita ânimo. Nossa, nós reinamos, governamos com o Senhor Jesus. Mas eu quero lembrar a você que ela tem uma continuação, tem uma condição. Para nós reinarmos com Cristo, nós precisamos batalhar com Ele. E essa batalha vão ter momentos de sofrimento. É óbvio que a gente precisa enxergar e vencer a oposição, a tribulação. Mas é óbvio que o sofrimento ele não é algo legal, agradável. Mas a gente deve ter uma perspectiva, uma visão. Por isso que a gente precisa pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, dá-me a tua visão. Que eu possa enxergar as coisas da maneira que você enxerga, que você vê. Dá uma visão do futuro até. Mas nós devemos ter uma expectativa, uma perspectiva alegre de que aquilo que a gente está vivendo não é algo terrível, algo que a gente não vai conseguir vencer. Porque quanto maior a batalha, maior a vitória. Quanto maior a batalha que a gente vive, que a gente passa, maior é a vitória. E maior será a glória. Maior será a recompensa. A própria Bíblia diz que não vai ser todos vão para o céu, aqueles que aceitaram Jesus e vão desfrutar, mas nós vamos ter recompensas diferentes lá no céu. Isso é claro a cada texto que a gente lê, de que nós vamos ter condecorações diferentes para cada soldado. Vai receber uma condecoração diferente. Então, quanto maior a batalha que você enfrentar, que você não ser um covarde, maior vai ser a vitória, e lá no céu, maior vai ser a glória que você vai viver. E eu tenho uma excelente e maravilhosa notícia da parte de Deus. Quando você decide ser um corajoso do Senhor Jesus, você nunca vai perder uma batalha. Porque Deus, próprio Deus prometeu. E as promessas são para nós. Lá em 2 Coríntios 2,14 diz assim: mas a graça de Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Eu posso mudar essa versão aqui. Mas a graça de Deus, que em Cristo sempre nos conduz à vitória. Por causa da graça de Deus, a graça de Deus é poder. Não é só uma palavra ou algo que nos dá a salvação. A graça é poder sobre a sua vida. A graça de Deus nos conduz à vitória. A graça de Deus, que é poder, vai te levar à vitória. E tem outro texto importante aqui, Romanos 8:37. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Se eu não me engano, eu até separei esse versículo aqui na versão da mensagem, para ler para você. Não, é outro texto aqui, depois eu leio. Deus, Ele nunca nos deixará passar por uma tempestade sem nos dar poder para vencer. Então, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o problema, qual que é a batalha que você está vivendo, mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus, Ele não te deixou nessa tempestade sem te dar poder para você vencer. Talvez você não consiga ver, porque talvez você está lutando essa batalha com as armas erradas. Mas
O poder para você vencer está à sua disposição. Deus, Ele não te deixa passar por uma tempestade sem te dar poder para vencer. Grave isso, anote isso, porque eu vou perguntar também. Deus não deixa você passar por uma tempestade sem te dar poder para vencer. Você precisa guardar essa verdade no seu coração para sempre, todos os dias. Por quê? Porque talvez você está vivendo um tempo maravilhoso, um tempo bom. Mas se você guardar essa verdade que vem da palavra de Deus, ela vai te fortalecer em meio à adversidade. Porque uma das armas que a gente tem em meio às batalhas, às adversidades, e eu vou terminar falando isso, mas eu estou adiantando, é que a palavra de Deus é que ela nos ajuda a vencer. Ela que nos fortalece, é a palavra de Deus que fortalece a gente em meio à adversidade. Jesus, ele era guiado sempre pelo Espírito Santo. Isso é claro para nós. E você deve se lembrar de um episódio em que Jesus e os discípulos passaram por uma tempestade. Se você não lembra dessa história, eu quero ler com você ela. Eu quero que você abra lá, no livro de Marcos, no capítulo 4. Para nós nos lembrarmos juntos dessa passagem de Jesus e dos discípulos. Marcos 4:35. Marcos 4:35. O texto diz assim: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com uma cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Certamente, o Espírito Santo, nessa história aqui, minutos antes, se moveu em Jesus para dizer aos discípulos que eles entrassem no mar, no barco e cruzassem o mar. O Espírito Santo, quando a gente lê, continua lendo esse texto, a gente vê que, chegando lá do outro lado, Jesus, ele... Deixa eu chamar o resumo aqui, para não falar besteira. Jesus, ele curou uma pessoa que estava... Um homem que estava possuído por demônios. E certamente, o Espírito Santo sabia que do outro lado havia um homem que precisava de Jesus, que precisava ser ministrado, que precisava de libertação. Em meio àquela tempestade, aquela grande tempestade, você acha que o Espírito Santo e o Pai que estavam lá no céu naquele momento, estavam em pânico? Ou que o Espírito Santo direcionou Jesus para ir para lá, mas ele não sabia que aquela tempestade ia vir? Óbvio que não, claro que não. O Espírito Santo sabia daquela tempestade, porque ele conhece
todas as coisas. O Espírito Santo direcionou Jesus. Jesus era guiado sempre pelo Espírito Santo ao barco, com conhecimento de que uma tempestade estava os aguardando. Entretanto, como eu falei, Deus nunca deixa as pessoas passar por uma tempestade sem dar o poder para vencer. Quando a gente lê o finalzinho desse texto, a gente vê que Jesus, com todo o amor e carinho que ele tinha, ele deu uma dura nos discípulos. Ele falou: caramba, vocês não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Não acreditam em mim? Parece que a palavra de Jesus, naquele momento, é muito dura para aqueles homens. Mas os discípulos, por estar tanto tempo com Jesus, eles deviam saber que onde há graça, onde há Jesus, há poder suficiente para que eles chegassem do outro lado. Se Jesus estava lá e falou para eles ir para outro lado, é porque eles iam chegar do outro lado. E a mesma coisa deve ser com a gente. A gente tem Jesus no nosso barco. E se você se desesperar, você tem que ouvir Jesus te falando: você não tem fé que eu estou aqui? Deus sabia da tempestade, mas também deu autoridade e poder para que eles pudessem dominá-la. Sabia que eles não precisavam acordar Jesus, porque eles já tinham poder? Você já parou para pensar nisso? Eles não precisavam acordar Jesus. Se eles tivessem fé, eles poderiam dominar aquela tempestade. A mesma coisa com a gente. Porque a gente tem o Espírito Santo, olha só, a gente tem o Espírito Santo, e se a gente tem fé, a gente tem poder para dominar as tempestades e vencer as batalhas que vêm sobre a nossa vida. O que falta para nós? Fé. E acreditar que a graça é um poder. A fé nos dá autoridade e poder sobre determinadas batalhas que a gente está. O que separa aqueles que são vencidos pela vida e daqueles que reinam em vida é o conhecimento de que as batalhas e conflitos são inevitáveis. As batalhas virão, mas que nós temos poder e autoridade sobre qualquer coisa que vier sobre nós. O Espírito Santo colocou sobre você poder e autoridade diante das batalhas que você vai viver, diante das tempestades que você está. Porque as tempestades são para te levar para o outro lado. E o que tem lá no outro lado? Vitória. Vitória. É isso. Olha a tempestade. Mas não vá para trás, não volte para trás. Continue indo para frente. Repreenda a tempestade. Em nome de Jesus. E você vai chegar do outro lado. Você tem o Espírito Santo, que é o Consolador, o amigo, o ajudador, o cooperador do seu lado, diante de qualquer batalha. Use as armas certas diante das batalhas que você está. Então, o que nos separa daqueles que reinam com Cristo, daqueles que são vencidos pela vida, é o poder. Entender que tem o poder sobre as suas mãos. Então, nós devemos e podemos lutar implacavelmente até que todas as lutas que entram sobre nós sejam vencidas. Deus sempre vai nos dar graça. E graça é poder. Toda vez que eu falar de graça, vou te lembrar que graça é poder. Deus sempre nos dará graça para superar qualquer obstáculo que nós encontrarmos pelo caminho da nossa vida, que nos conduzirá à vitória. Ponto importante, a gente está falando de tribulação, de tempestade, mas algo que a gente precisa deixar bem claro e entender, que Deus ele não é a fonte das tribulações. Deus ele não é a fonte das tempestades. A tribulação, as tribulações que a gente vive, a tempestade que a gente vive, as batalhas, ela vem das forças do nosso mundo, que é um mundo caído. Um soldado, ele tem ciência, um soldado de exército, ele tem ciência de contra quem ele está lutando.
Na mente do guerreiro, não há dúvida de quem é o inimigo. E às vezes, o nosso problema é que a gente não sabe quem está por trás das dificuldades que a gente vive, das batalhas que a gente enfrenta. Nós, muitas vezes, não entendemos e conhecemos as estratégias e ações dos nossos inimigos. Apesar de que a gente tem os conselhos para sermos sábios, com o intuito de que Satanás não se aproveite de nós. Porque nós, se nós lermos as Escrituras, nós vamos entender quais são os planos dele. E o plano maior de Satanás é roubar, matar e destruir. Esse é o plano dele. Há textos que declaram que o diabo é o ladrão. Há outros textos que próprio Jesus diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Então, as tribulações e as tempestades, elas têm uma origem. E a origem não é Deus. A origem está aqui. Vem das forças do nosso mundo que é decaído, que tem um príncipe. Ele, Satanás, ele que é a fonte dos nossos conflitos. É ele que direciona o curso do sistema deste mundo. E a gente precisa ter isso bem claro para entrar com as armas certas, para conseguir combater. Assim como um soldado de um exército, ele tem bem claro quem é o inimigo, nós precisamos ter bem claro, ter atenção, entender quem são os inimigos e quem coloca as batalhas sobre as nossas vidas. Quero ler um texto com você, lá em Efésios 6:12. Efésios 6:12. Diz assim, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos na esfera celestial. A palavra de Deus nos deixa bem claro que qualquer adversidade que se encaixa na categoria de matar, roubar e destruir é resultado de várias forças do mal. Se você ver uma luta e ela tem o intuito de matar, ou roubar, ou destruir algo na sua vida, você sabe quem é o inimigo, você sabe quem é a origem. Sempre que você estiver lidando com pressão, dificuldade ou sofrimento de qualquer tipo, lembre-se do desejo de Satanás e lembre-se qual é o desejo de Deus para você. Há desejos diferentes. Eu vou mostrar para você. Lá em João 10:10. Você vai ver qual é o desejo de Satanás e qual é o desejo de Deus. O desejo de Satanás eu já falei. João 10:10 diz assim: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Esse é o desejo de Satanás. Eu, no caso de Jesus, vim para lhes dar vida. Uma vida plena, que satisfaz. Então o desejo de Deus, de Jesus para nós, é uma vida plena, que nos satisfaz. Então a gente tem que ter bem claro. E, continuando aqui, quero falar de 3 batalhas que a gente precisa combatê-las. Como que a gente deve combater elas? A primeira batalha, que vem sempre sobre as nossas vidas, é a batalha da culpa, da vergonha e da condenação. Se você passar por sentimentos de vergonha, culpa e condenação, você precisa passar pelo filtro desse texto. Porque ela cai na categoria
de alguém que quer te roubar algo, não Deus. Deus não entra na nossa vida para nos culpar, para nos fazer vergonha ou para nos condenar. Lá nos Salmos, Salmo 103, 2 e 3, diz assim: todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça das suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Deus, o nosso Deus, ele é muito mais confiável que qualquer pessoa. Pessoa que você mais confia não é tão confiável quanto o nosso Deus. E, então, as promessas dele, que ele deixa para nós, elas são 100% confiáveis. E esse texto nos instrui a não esquecer das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. E o primeiro benefício que a gente tem é que ele perdoou todos os nossos pecados. Nenhum dos nossos pecados sai do perdão de Deus. Se você ainda não crê nisso, ou se você crê, eu quero que você repita isso comigo. Eu fui perdoado em Cristo Jesus. Nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Isso é motivo de nós glorificarmos e exaltarmos dia após dia o nosso Deus. Se você tem vergonha, culpa, alguma condenação surge na sua alma, você pensa nisso e você já pediu perdão a Deus, você precisa repreender esse sentimento terrível que você sente. Porque não é Deus que está trazendo esse sentimento para o seu coração. Não é. Não vem de Deus esse sentimento. Vem daquele que quer roubar de nós a nossa paz. De Satanás. E você tem o poder para repreendê-lo. Para falar com ele. Lá em Romanos 8,33, diz: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus os declara justos diante dele. Foi esse texto que eu separei aqui, na versão mensagem, eu vou ler para você. Nossa, acredito. Vou ler, vou ter que enrolar um pouquinho, porque eu apertei o botão para desligar o computador. Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com ele? Quem ousaria ao menos apontar um dedo? Aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para esta vida, está na presença de Deus neste exato momento, intercedendo por nós. Ninguém pode nos acusar. Ninguém pode nos condenar. Por quê? Porque nós temos Jesus, que nos faz justos diante de Cristo Jesus, diante de Deus. Deus que nos declara justos. A Bíblia é clara nesse assunto para você. Ninguém pode te condenar. O sacrifício de Jesus lá na cruz já foi o bastante. Já é eterno, já é definitivo e já pagou a nossa sentença. O sacrifício de Jesus. Sabe aquilo que você assiste lá nos filmes? Jesus sendo crucificado? Esse é o preço que foi pago. Ele destruiu os nossos pecados. Purificou a nossa consciência de qualquer condenação, culpa, vergonha. E como você vai vencer esses sentimentos que Satanás quer colocar sobre a sua vida tentando te derrubar? Como? De maneira simples, declarando a palavra de Deus. Todas as vezes que Jesus ia combater o diabo lá no deserto, o que ele fazia? Ele declarava a palavra de Deus. E você precisa fazer a mesma coisa. Por isso que você precisa ler. Para declarar a palavra de Deus, eu preciso conhecer. Se eu não ler, eu não vou conhecer. Ah, mas eu sou ruim para ler. Hoje não tem desculpa para nada. Tem audiobook da Bíblia. Dá para ouvir. Então, declarando a palavra de Deus. Mas eu quero deixar algo claro. Quero te dar um alerta.
Se você estiver vivendo em desobediência a Deus, então não é o diabo que está falando contigo. É o seu próprio coração que está condenando você, que está tentando te direcionar. A palavra de Deus diz: se nossa consciência nos condena, sabemos que Deus é maior que nossa consciência e que sabe de tudo. A nossa consciência, ela nos protege e nos guarda de ter comunhão com Deus. Quando é a nossa consciência que nos está falando e nós sabemos que nós estamos vivendo em desobediência a Deus, Deus ele quer nos direcionar para ter restauração da comunhão com Ele, para que a gente possa se tornar semelhante a Ele e se ver livre de qualquer culpa ou condenação. Então, Deus, quando Ele nos corrige, não é com o propósito de nos roubar, matar e destruir. É porque Ele quer nos trazer de volta, restaurar a comunhão. Se você sabe que está vivendo em desobediência a Deus, seja qual for a área, então, arrependa-se. E quando você vai se arrepender? Agora, imediatamente. Eu não preciso te chamar aqui na frente. Você não precisa esperar um momento para no final do culto falar com o pastor. Não, você pode se arrepender imediatamente. Aí no seu lugar mesmo você pode falar: Senhor, eu confesso esse pecado e eu me arrependo. E quando você se arrepende imediatamente, confessa a Ele imediatamente, você é perdoado. Simples, é desse jeito. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos imediatamente purificados. Quem que fala isso? Eu? Não. Palavra de Deus. Lá em 1 João 1,9 diz isso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Certo? Então, rapidinho, feche os seus olhos aí. Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti os nossos pecados, confessar. Se você tem um pecado, confesse aí o pecado para Jesus. E nós queremos receber o Teu perdão, que o Senhor possa derramar sobre nós do Teu perdão sobre as nossas vidas. Que se há alguém sentindo culpa, vergonha ou condenação nesse momento, que seja liberto em nome de Jesus. Amém? Bem simples, oração simples. Segundo, a gente às vezes tem batalhas com doenças, enfermidades ou alguma debilidade física sobre as nossas vidas. E a gente leu aquele texto de Salmos, e a segunda parte dele, eu vou ler todo ele de novo. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça das suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Deus nunca quebra uma promessa. Nunca. Deus não pode mentir. E Ele diz aqui nesse texto: eu curo todas as suas doenças. Ele não diz a maioria das suas doenças, só as que o homem determinou que são curáveis, só 98% das suas enfermidades. Ele diz que cura 100% delas. A cura é parte da obra redentora de Jesus. A cura faz parte da graça de Deus. E graça é poder. Assim como Ele perdoa pecados, Ele cura. Ele cura. Ele ainda faz, Ele ainda realiza. Lá em Isaías, se você quiser abrir, eu só estou lendo os textos rápidos para a gente poder terminar no horário e aproveitar de tudo que Deus quer falar conosco. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados.
sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Quando nós lemos esse texto, quando nós lemos a história do Evangelho e as passagens de Jesus, há algo curioso lá nas passagens de Jesus. Ninguém que pediu para Jesus para ser curado teve o pedido negado. Todas as pessoas que passaram enquanto ele esteve aqui na terra, se achegaram a Jesus, ele não falou para nenhuma delas: você não pode ser curado. Ele curou a todas. O livro de Atos, quando você lê o livro de Atos e vê os Atos dos Apóstolos lá, também não revela nenhuma pessoa que tenha buscado e crido e acreditado, tido fé na cura de Deus, que não a recebeu. Pelo contrário, a cura sempre foi algo certo e nunca negado a ninguém. Porque a cura faz parte da redenção de Deus, assim como o pecado. Doenças e enfermidades entram na nossa vida com o intuito de matar, roubar e destruir. Não é Deus. Lembra que eu falei que não é Deus que envia as tempestades? São dificuldades contra as quais nós temos que nos posicionar. Sabendo que nós fomos libertos dela pelo sacrifício de Jesus no Calvário. As doenças, elas não são a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso a gente precisa ter claro. As doenças vêm, mas elas são obras desse mundo caído. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 23, que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo santo e completo, façam vocês santos, completos e ajustados, em espírito, alma e corpo. Olha que coisa interessante nesse texto. Deus, através da figura de Paulo, que escreveu esse livro, incluiu o corpo. Que o nosso corpo seja completo, indicando que Deus ele quer que o nosso espírito e a nossa alma e também o nosso corpo seja de maneira igual santo, que seja santificado, que funcione da forma que ele criou para funcionar. Talvez você possa me dizer: mas eu conheço uma pessoa que cria na cura de Deus, e ela não aconteceu. Só que a nossa fé, ela não pode ser baseada na experiência dos outros. Mas a nossa fé, ela precisa ser baseada no que a palavra de Deus declara para a nossa vida. A fé verdadeira não duvida da promessa de Deus. E a promessa de Deus é essa. A gente deve abraçar com todo o nosso ser o que a palavra declara antes de nós recebermos a promessa. Quando a gente faz isso, a gente se torna implacável na nossa crença. A gente não pode permitir que a história de outra pessoa que não recebeu a cura diminua a nossa fé. E algo importante também aqui. Não se torne crítico de quem não recebeu a cura de Deus. A gente não conhece a história completa daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus quer realizar na vida das pessoas. Também não julgue, mas não deixe que as histórias das pessoas diminuam em seu coração as evidências de que Deus cura, de que Deus cumpre todas as promessas. A única evidência que nós devemos permitir em nosso coração são os testemunhos que se alinham com a vontade de Deus. A gente tem que se apegar naquilo que Deus fez, que Deus realizou, que Deus curou. Deus, ele cura. E de maneira simples, quero pedir, para antes de ir para o outro ponto, que você feche os seus olhos aí e pense numa dor que você está sentindo, em alguém que você está sentindo que tem uma necessidade. Se você tem uma dor específica agora, se coloque a mão sobre o lugar onde você tem essa dor, essa doença, que eu quero orar com você de maneira simples. Espírito Santo de Deus, nós temos a promessa da palavra de Deus de que o Senhor cura todas as doenças, que o Espírito Santo que está entre nós é capaz de realizar milagres,
E eu quero declarar, pelo nome de Jesus, cura de doenças neste momento agora. Cura de dores físicas que existem agora. Dor de cabeça constante, bronquites, ó Pai, gripes, dores nas pernas. O Senhor é capaz de fazer, ó Pai, milagres, doenças incuráveis, diagnósticos médicos. O Senhor é capaz de fazer e curar. O Espírito Santo está realizando agora, em nome de Jesus. Amém? Se você, depois, ao final do culto, você sentiu que a dor que você sentia, a doença que você está sentindo, foi embora, procure os nossos pastores para falar para eles, para contar aquilo que Deus fez, para que depois a gente possa testemunhar os milagres de Deus. Não guarde para você, mas a gente precisa declarar que Deus faz, que Deus realiza. Por último, a última batalha é a batalha da necessidade e da pobreza. Lá em Filipenses 4,19 diz: e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. A graça nos dá poder para reinar sobre a necessidade e sobre a pobreza. As nossas necessidades, elas não serão supridas de acordo com o desempenho da economia, de acordo com o fechamento da Bolsa de Valores, de acordo com a situação que está, a empresa que você trabalha, mas de acordo com as gloriosas riquezas em Deus. Isso é tremendo para nós, porque Deus e as riquezas em Deus têm provisão ilimitada. Nós vivemos baseados nessa promessa. E baseados nessa promessa, nós podemos estar confiantes de que a vontade de Deus é que nós nunca tenhamos falta de nada. Salmos 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 34:10 diz: até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Olha o que o texto diz aqui: nada de bom vai faltar. Até os leões que são fortes e jovens sentem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada de bom vai os faltar. Seja qualquer a situação econômica que a gente estiver vivendo. Necessidade e pobreza não é vida em abundância. Portanto, não é a vontade de Deus para nós. A necessidade e pobreza faz parte desse mundo caído. Faz parte da situação lá. Roubar, matar e destruir. Não vem de Deus. Deus quer ir além de suprir as nossas necessidades. E aqui eu não estou falando de teologia da prosperidade. Deus, ele quer suprir as nossas necessidades, ele quer nos fazer prosperar. Ele tem esse desejo no coração dele, porque isso faz parte da vida plena e abundante que satisfaz, que a gente leu lá em João 10. Lá em 3 João, no capítulo 1, no versículo 2, diz: Amado, desejo que acima de todas as coisas você prospere e tenha saúde, assim como sua alma próspera. Mais do que qualquer coisa, como diz o texto aqui, Deus deseja que nós, os seus filhos, prosperemos e tenhamos boa saúde. Deus, ele não exagera, ele nunca é exagerado. O desejo de Deus, acima de todas as coisas, para a sua vida, é que você prospere e tenha boa saúde. Saia bem claro disso, que Deus, ele não entra na nossa vida para nos atrapalhar, mas com desejos bons, desejos de prosperidade, de uma boa saúde. E isso é tremendo, é digno de glória a um Deus tão amoroso para a nossa vida. E o que é prosperidade? Prosperidade é ter mais do que suficiente para suprir as nossas necessidades, mas também suprir as necessidades daquele que o nosso mundo influencia. Lembra que eu falei que nós somos influenciadores? Deus, ele não é contra nós termos dinheiro. Ele é contra o dinheiro nos ter. O dinheiro se tornar um valor, uma prioridade.
O dinheiro, ele não é a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É da vontade de Deus que você prospere em todas as áreas da sua vida, inclusive a área financeira. Isso daqui a gente podia falar mais coisas, mas não dá tempo. Uma vez que nós nos firmamos no fato de que Deus não é o autor da vergonha, da culpa, da condenação, da enfermidade, da doença, da pobreza, fica mais fácil a gente discernir quem é o verdadeiro inimigo. Como nós vamos entrar nas batalhas e sairmos vitoriosos. Nós, agora, estamos prontos para vencer a batalha real da nossa vida. A batalha, e essa é a nossa missão como soldados de Jesus, é conquistar territórios para o reino de Deus e reinar em vida. Por isso que eu falei lá no começo, a gente fala aqui de Jesus. As nossas mensagens têm que viralizar. Eu morro de medo dessas gravações aí de viralizar alguma coisa, virar meme, ou eu ser cancelado. Mas uma coisa, eu gostaria de que viralizasse das pessoas se rendendo a Jesus. É esse o objetivo da mensagem, das mensagens. Viralizar, não para direcionar para A, para B, para assunto X, Y, mas que as pessoas se rendam totalmente a Jesus. Esse é o nosso objetivo. Independente do tempo que a gente vive, seja tempo de eleição, seja tempo de pandemia, o direcionamento da nossa palavra, quando a gente fala de versículos bíblicos, deve ser converter as pessoas a Jesus, não a qualquer pessoa, a qualquer pessoa. Nós devemos lutar, a nossa luta implacável deve ser, a fim de ver o reino de Deus manifesto na terra, assim como é no céu. Nós temos a missão, a nossa batalha é para trazer o céu na terra, para que os céus se abram e aí aconteça uma manifestação de cura. Reconhecimento de que não há culpa, vergonha, e as pessoas se rendam, confessem os pecados e se rendam a Jesus. Esse é o avivamento que a gente deve viver. Esse deve ser a conquista de território que a gente quer, a conquista do reino de Deus aqui na terra. Amém? Essa é a palavra de hoje. Quero chamar o pastor aqui.